Você quer viajar e ficar longe de tudo? Plutão é um dos lugares mais solitários que você vai encontrar. Menor do que a nossa Lua, Plutão nunca recebeu um único visitante da Terra. Até agora. Sempre dizemos, é isto, é a viagem da humanidade para Plutão. Pela primeira vez na história da humanidade, Plutão está prestes a ser revelado. É certo que podemos esperar surpresas. Até então, tudo o que podemos fazer é imaginar como Plutão deve ser. E recentemente os astrônomos decidiram nem chamá-lo mais de planeta. Irei ficar na história como o cara que matou Plutão. Outrora considerado uma singularidade isolada, hoje Plutão marca o início de uma nova fronteira. É como se os exploradores tivessem subido até o topo das montanhas rochosas e pudessem ver as terras da Califórnia do outro lado. E agora, ao começarmos a olhar além da nossa própria vizinhança, buscamos mundos semelhantes à Terra, em torno de outras estrelas. Não tenho dúvida de que há alguns anos-luz da nossa Terra há outras formas de vida. Nunca houve momento melhor para dar um salto gigantesco para locais onde ser humano algum jamais esteve, para seguir os passos de nossos robôs pioneiros e explorar os planetas do nosso sistema solar. Guia de Viagens Interplanetárias. Plutão e além. Você já quis ser astronauta? Imagine que é você que está indo para os confins do nosso sistema solar. Para onde você iria? O que você veria? E como iria sobreviver? Descobertas recentes têm revelado muito mais sobre essas profundezas congeladas. De posse deste novo conhecimento, pense nisso como seu guia de viagens pessoal para Plutão e além. Você gosta de esportes de inverno? Gosta da sensação de isolamento? Não liga para o frio. Bem-vindo à Terra do Gelo. Longe dos nossos olhos e até agora fora do nosso alcance, Plutão é o mundo mais intrigante do sistema solar. E por que sua cor rosa? De onde é que ela vem? E de que forma estamos conectados a este planeta? Plutão é um lugar tão misterioso que não temos ideia de como ele pode ser ao chegarmos lá. E isso realmente aumenta a nossa curiosidade. Plutão é um território inexplorado. Sabemos muito pouco a seu respeito. Mas o mistério não é total. Sabemos que é um objeto mais ou menos arredondado, que tem gelo e muita sujeira em sua superfície. Plutão é um mundo muito frio, com cerca de 230 graus Celsius negativos na superfície. Temperaturas mínima menos 225, máxima menos 218 graus Celsius. Se você conseguisse ficar com as mãos expostas e as batesse, elas se quebrariam como um cubo de gelo tamanho frio que faz lá. Para se ter uma noção de tamanho, imagine um mundo que é a metade da largura da América do Norte, polvilhe-o com gelo e atire-o a 5 bilhões e 900 milhões de quilômetros no espaço. Ao contrário das órbitas, em sua maior parte circulares, de seus irmãos maiores, a jornada de Plutão em torno do Sol é extremamente elíptica e lenta. Plutão. Duração de um dia, 6 dias da Terra. Um ano de Plutão corresponde a 248 anos terrestres. Portanto, ele leva realmente muito tempo para orbitar o Sol. Realmente não sabíamos como Plutão era pequeno até que em 1977 descobrimos seu satélite. Caronte, a maior das 3 luas de Plutão, não é muito grande. Tem apenas 1.186 quilômetros de diâmetro, mas é bastante grande em relação a Plutão.
Caronte é incomum, porque apesar de pensarmos nela como lua de Plutão, ela é realmente mais como um objeto companheiro do planeta, com cerca da metade do tamanho de Plutão. Plutão foi batizado em homenagem ao deus do submundo e durante mais de 70 anos as crianças aprenderam na escola que ele era o 9º planeta. E ele é um dos favoritos em sala de aula. Plutão. Plutão é seu favorito? Uhum. E por quê? Porque ele é menor. Plutão ocupa um lugar no coração das pessoas, e é difícil entender isso. Mas até mesmo eu sinto que ele é o planeta distante, o rejeitado. Em inglês, ele é que tem um personagem nos quadrinhos com seu nome. E todo mundo adora Plutão. Plutão é um planeta! Mas, recentemente, este pequeno planeta tem sido alvo de uma disputa de proporções cósmicas. Plutão é um planeta! O tamanho não importa! Ainda hoje, esse é um assunto incrivelmente polêmico. Pobre Plutãozinho, claro, sendo rebaixado e, francamente, por uma boa razão. O que teria levado Plutão a ser expulso do Clube dos Planetas? O que está acontecendo lá no fim do Sistema Solar? Uma missão está prestes a descobrir isso. Entretanto, chegar até lá significa uma jornada de 4 bilhões e 800 milhões de quilômetros até os limites do nosso sistema planetário. Como chegar? Você está querendo ir a Plutão? É melhor ir direto ou pode acabar saindo muito longe do curso. Isso é algo em que Hal Weaver pensa frequentemente. Ele é o cientista do projeto da atual missão da NASA para Plutão, a New Horizons. Quando se joga uma bola de basquete na direção da cesta, você precisa do ângulo e da velocidade certos para que a bola passe pelo aro. E é isso que tivemos de fazer com a sonda New Horizons. 2, 1, 0. Ignição. Decolagem. Lançada em 2006, a New Horizons está prestes a se tornar o primeiro visitante de Plutão e deve chegar lá em 2015. Tem mais 40 segundos. Usamos o foguete mais potente disponível na Terra, o Atlas 5,551. Ela foi a nave a deixar a Terra com a maior velocidade, 58 mil quilômetros por hora. Incrível. Quando vimos a nave decolar, a primeira coisa em que pensei foi: agora nada pode detê-la. Próxima parada, Júpiter. E em seguida, Plutão. Quando se está enfrentando uma viagem de 10 anos através do Sistema Solar, vale a pena pegar um atalho. Tivemos de levá-la por um arco imaginário próximo de Júpiter, o equivalente a jogar uma bola de basquete em um aro a 120 quilômetros de distância. É como chutar uma bola da 5ª Avenida para acertar um gol na Filadélfia. Esta precisão milimétrica na navegação permitiu que a New Horizons usasse o gigantesco campo gravitacional de Júpiter como um estilingue em direção a Plutão. Aquilo nos deu um impulso de 20% na velocidade da nave. Ganhamos 3 anos de viagem. E agora estamos indo direto para Plutão. Pode parecer muito, 9 anos e meio para chegar lá, mas é o mais rápido que conseguimos. Até agora, só exploramos os planetas até Netuno. Esta missão a Plutão marca uma nova fronteira na exploração do espaço. Sempre dizemos, é isto, esta é a viagem da humanidade para Plutão. E se não der certo, perdemos a única oportunidade de explorar Plutão em nosso tempo de vida. Como ele está se afastando cada vez mais do Sol, se não fizéssemos isso agora, provavelmente teríamos de esperar outros 250 anos. Só temos uma chance e temos de acertar. É nossa única oportunidade de chegar a Plutão enquanto estou vivo. Aí vai! Conseguimos. Bom, aqui é Plutoense, prossiga. Laboratório de Física Aplicada, Universidade Johns Hopkins. Estação 43, Plutoense.
Ficar de olho na viagem longa e solitária da New Horizons é trabalho desses controladores de voo no Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Maryland. Poderia nos dizer qual a nossa configuração atual de downlink? O tempo de duração dessa missão é muito longo. Portanto, uma das coisas que fazemos para reduzir os custos é colocar a nave em hibernação por uma boa parte do ano. Além da órbita de Saturno, a New Horizons desperta para seu check-up de rotina. Afirmativo, indo para o comando. Você já teve problemas com seu computador? Tente carregar um software em um disco rígido a 2 bilhões e 200 milhões de quilômetros de distância. A dificuldade com Plutão é que ele está muito distante do Sol. Estamos longe de casa. Temos de projetar e planejar uma sequência de observações que precisa funcionar. Não há segunda chance. O upload de hoje ocorreu sem problemas. Mas à medida que a nave espacial se afasta ainda mais, o tempo de comunicação fica ainda maior. Quando a New Horizons ligar para a casa de Plutão em 2015, seu sinal vai demorar mais de 4 horas para chegar até a Terra. O dia da chegada vai ser de muita ansiedade e vai ser emocionante. Será o dia da Bastilha em 2015. Mais ou menos um dia depois de voarmos por Plutão, devemos receber a primeira imagem de como Plutão realmente é. E essa imagem vai ser breve, porque depois de 10 anos para chegar até lá, a New Horizons terá apenas alguns meses para explorar Plutão em detalhes. Este é um modelo da nave espacial New Horizons. Ela tem 1/8 do tamanho real. Ela é aproximadamente do tamanho de um piano de cauda. E temos o gerador de imagens de reconhecimento de longo alcance, nossos olhos de águia na New Horizons, o telescópio de mais alta resolução que nós temos. Outros instrumentos irão observar Plutão com luz ultravioleta, coletando poeira em sua atmosfera superior e medindo as partículas carregadas do vento solar para determinar se Plutão tem uma magnetosfera. A missão New Horizons é algo para o qual as gerações futuras vão olhar e dizer: este é um dos marcos de nossa civilização. A exploração inicial, o reconhecimento inicial de toda esta nova região do Sistema Solar, nunca antes explorada. Eu tenho um adesivo no meu carro que diz: meu outro veículo está a caminho de Plutão. Eu adoro essa coisa. 14 de julho de 2015 será uma data a ser lembrada, quando o minúsculo mundo no final do Sistema Solar irá finalmente começar a revelar seus segredos. Você está planejando férias em Plutão? Um piscar de olhos e você pode não o ver passar. Só sabemos a respeito da existência de Plutão graças aos olhos muito atentos de uma única pessoa. O 9º planeta. Observatório Lowell. Em 1930, um jovem pesquisador americano, Clyde Tombaugh, observava os céus em busca do planeta X, um mundo que acreditava-se existia além de Netuno. Foi um momento emocionante e eu me lembro como se fosse ontem. Nunca houve um momento como aquele na minha vida. Eu o conhecia muito bem. Ele era um homem maravilhoso, com um sublime senso de humor e um fascinante senso do ridículo. E nos divertíamos muito juntos. A descoberta de Plutão foi muito entediante. Acho que essa é a melhor palavra para descrever isso. Durante a noite ele tirava fotos do céu sobre essas placas fotográficas de vidro e durante o dia colocava as placas nessa máquina e as observava. Então há um espelho que vira para frente e para trás e o que você faz é comparar as imagens em busca de alguma alteração. A máquina permitia a Tombaugh observar suas fotos em diferentes momentos no céu noturno. O que ele procurava era um único e minúsculo movimento em um mar de incontáveis estrelas. Ele ficava olhando para isso durante horas a fio, olhando por esse microscópio, examinando esses pontos, centenas de milhares de pontos.
E em 18 de fevereiro de 1930, por volta das 4 da tarde, ele viu as duas imagens do planeta aparecer e desaparecer alternadamente. Estas são as imagens reais que mostram a descoberta de Plutão, primeiro em uma parte do céu e depois em outra. Prova de um planeta em movimento. Eu o reconheci. Na hora soube que estava além da órbita de Netuno devido àquela pequena mudança. Eu ganhei o dia. Pelos próximos 76 anos, Plutão é considerado o 9º planeta. Mas como realmente é este pequeno ponto no céu? O que ver? Hoje sabemos muito mais sobre Plutão do que sabíamos há 20 anos. E em grande parte isso se deve ao avanço da tecnologia no que diz respeito a detectores dos telescópios e telescópios. Verificar cada camada de Plutão é quase como solucionar um enigma cósmico, um mistério que remonta ao início do Sistema Solar. É quase como o fotógrafo de uma cena de um crime. Você vê alguns respingos de sangue na parede e precisa tentar descobrir o que aconteceu, com base nas poucas evidências que tem. Uma pista para desvendar Plutão vem do telescópio orbital da NASA, o Hubble. Estas são algumas das melhores imagens que temos de Plutão. O que os pixels manchados nos mostram é um mundo tomado de luz e sombra. Montanhas Rochosas, Colorado. O que provocaria tais contrastes dramáticos? Talvez Plutão tenha áreas de gelo e rocha, algo muito semelhante ao que vemos nas Montanhas Rochosas no Colorado. Temos alguma ideia de como possa ser. Sabemos que é um lugar de muitos contrastes. Há áreas negras ou de um marrom muito escuro. E então há algumas áreas extremamente brilhantes, mais ou menos como a neve em nossas montanhas aqui. Como membros da equipe de imagem da New Horizons, parte do trabalho de John Spencer é tentar saber como é a superfície de Plutão. Um conselho: leve suas botas de neve. Puxa vida. A neve em Plutão. Se você se sentar ao lado dela assim, talvez ela se pareça um pouco com esta. Realmente não sabemos. Seria feita de nitrogênio e não de água. Mas você pode esperar ver grandes bancos de neve, remanescentes da estação anterior. A espectroscopia, ou análise de um objeto em diferentes comprimentos de onda, revelou que Plutão é formado por 3 tipos de gelo. Principalmente nitrogênio e um pouco de monóxido de carbono e metano. Mas pouco se sabe sobre as grandes extensões de matéria escura em Plutão. O material escuro em Plutão é mais misterioso. Achamos que deva ser uma espécie de lamaçal de hidrocarbonetos, devido ao metano na atmosfera processado pela luz ultravioleta. Plutão não é o único a ter um revestimento misterioso. Quando a sonda Cassini passou por Saturno em 2004, vimos algo semelhante na lua Phoebe. Cientistas acreditam que exista aqui um fino tapete de compostos de carbono, o precursor para a evolução da vida. Se você pegar metano, que é orgânico porque tem carbono e hidrogênio, e o expuser à luz solar, ele fica exposto a partículas energéticas e adquire uma cor meio rosada. Há reações químicas e por isso ele se torna um hidrocarboneto um pouco mais complexo. Estes hidrocarbonetos, em lento estado de ebulição, poderiam explicar outro aspecto de Plutão revelado pela espectroscopia, sua cor. Ele tem um pouco de tom rosa. Não acho que seria um rosa muito vivo, mas um ligeiro tom rosado. Ele pode até mesmo ter essa cor acastanhada que temos aqui na neve devido à sujeira. Acreditamos que a neve em Plutão tem a cor meio cremosa e amarronzada. E Plutão não é o único quando se trata de seu esquema de cores vivas. A superfície da lua de Netuno, Tritão, tem texturas de cor rosa.
E nessas imagens realçadas da lua de Júpiter, Europa, a superfície tem linhas de cor rosa e vermelha, o que poderia ser material orgânico saltando para a superfície, vindo de um oceano oculto. A partir destas imagens, não é muito difícil imaginar o que um visitante poderia ver em Plutão. Eu me pergunto como seria andar sobre a superfície. Será que o gelo faria barulho ou seria macio? Haveria grandes penhascos? Será que a neve estaria simplesmente sobre a superfície, como em uma manhã de Natal? Apenas um frio absoluto de uma beleza terrível e sublime, que eu mal posso esperar para ver. Mas acho que será uma das coisas mais espetaculares já vistas pelo homem. E há um ponto turístico que você não verá em nenhum outro lugar do Sistema Solar. A maior lua de Plutão, Caronte, em uma posição fixa contra os céus. Portanto, temos Plutão e Caronte, cada um orbitando em torno da massa central entre os dois sistemas. Este é o ponto de equilíbrio, bem aqui entre os dois objetos, e eles orbitam em torno daquele ponto. Portanto, Plutão gira ao redor de Caronte e Caronte gira em torno de Plutão. O que provoca este balé orbital é o tamanho relativamente grande de Caronte. Eles são quase como um planeta duplo. É o único exemplo desse tipo de que temos conhecimento no Sistema Solar. Há um lado de Plutão do qual você nunca veria Caronte, e um de onde você sempre a vê. E eles estão rigidamente ligados um ao outro. Você poderia construir uma ponte entre os dois. Então, é realmente uma coisa extraordinária e única. Patrulhando os confins gelados do Sistema Solar exterior por muitos anos, Plutão era considerado uma singularidade isolada. Até que uma nova descoberta mudou tudo. Uma nova fronteira. O cientista planetário David Jewitt não conseguia entender por que o Sistema Solar exterior parecia tão vazio, porque Plutão parecia sozinho. Na década de 1980, as partes internas do Sistema Solar eram conhecidas por serem cheias de cometas, asteroides, planetas. Mas nas externas não havia nada, além de Netuno, apenas Plutão, o que parecia muito estranho. E então, em 1992, ele fez uma descoberta extraordinária. O primeiro de um vasto exército de corpos congelados para além da órbita de Netuno, hoje conhecido como o Cinturão de Kuiper. O Cinturão de Kuiper é basicamente um depósito de corpos gelados, de coisas que foram preservadas em temperaturas talvez 200 graus mais frias do que a dessa sala. Aqui, fazendo companhia a Plutão, há um imenso anel formado de gelo e rocha que redefine a fronteira final do nosso Sistema Solar. É como se os exploradores tivessem subido até o topo das montanhas rochosas e pudessem ver as terras da Califórnia do outro lado. Hoje sabemos que estes objetos que formam o Cinturão de Kuiper são milhões, muitos do tamanho de montanhas, alguns tão grandes quanto cidades e outros muito maiores, como Plutão. Sabemos que há cerca de 50 mil ou mais deles com mais de 95 quilômetros de diâmetro. E deve haver 100 milhões de objetos maiores do que 2 quilômetros aproximadamente. Mas o que exatamente são esses objetos e de onde eles vêm? Acreditamos que tenham se formado nos primeiríssimos estágios do Sistema Solar. Vindos da época em que os planetas se formaram, os objetos do Cinturão de Kuiper são o que sobrou. Partes planetárias descartadas que foram arremessadas até os confins do espaço, formando uma imensa boca de lixo. E no Cinturão de Kuiper é realmente muito frio. Portanto, tudo que estava preso aos objetos no início continua lá. Está tudo congelado em gelo sólido. Durante anos, Plutão parecia ser o maior objeto aqui. Mas há quem acredite que possa haver outros, ainda maiores.
Caltech, Pasadena, Califórnia. Eu realmente me perguntava se haveria outro objeto lá fora tão grande quanto Plutão, ou maior do que Plutão, ou até mesmo muito maior do que Plutão. E durante muito tempo ninguém tinha a tecnologia para fazer o trabalho direito e procurar esses objetos. E quando finalmente tivemos, corremos para o telescópio o mais rápido possível e começamos a vasculhar os céus. Assim como Clyde Tombaugh havia vasculhado os céus em busca de Plutão, mais de 70 anos antes, Mike Brown vasculhou os céus por um prêmio ainda maior. Em 2003, esta imagem mostrou que poderia ser um novo planeta. Mas o movimento é tão pequeno que o computador o perde. Esta é a imagem da descoberta de fato. Lá está. Para o seu olho é bastante óbvio e você consegue vê-lo se movimentando com muita clareza. Mas isso era um pouco lento demais para o computador da primeira vez. Essa é a única coisa ali se movendo no céu. Mike Brown e sua equipe dão ao objeto o nome de Eris. Com 2.400 quilômetros de extensão, ele é quase 3 vezes mais volumoso que Plutão e está a 3 vezes a distância do Sol. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone, ligar para minha esposa e dizer: acabei de encontrar um planeta. Não mais sozinho e agora ofuscado por Eris, o tênue status de Plutão como planeta começou a cair ainda mais. Meu primeiro pensamento foi: provavelmente vou ficar na história como o cara que matou Plutão. Em 2006, a União Astronômica Internacional fez uma pergunta importante. O que é um planeta? Pela primeira vez, as regras para se definir um planeta eram estabelecidas. Um planeta tem de ser grande o suficiente para ser arredondado, se tornar uma esfera. Tem de estar em sua própria órbita ao redor do Sol. Portanto, não podemos contar as luas que orbitam os planetas. Os planetas também precisam ter gravidade suficiente para lançar ou sugar todos os restos ao seu redor. A definição é a seguinte: se você coloca um monte de pequenos objetos em uma órbita semelhante à órbita de um planeta, se o planeta os joga para fora do sistema solar, ou se os engole ao longo da existência do sistema solar, 4 bilhões de anos, então ele é um planeta. Se isso não acontecer, não é um planeta. Rodeado pelos detritos gelados do cinturão de Kuiper, Plutão é pequeno demais para limpar sua trajetória orbital. Reunidos em Praga na quinta-feira, a União Astronômica Internacional fez a votação. 76 anos após sua descoberta, o Sistema Solar perde um planeta. Plutão não é um planeta? Mas o que está acontecendo aqui? Todo mundo cresceu achando que Plutão era um planeta, porque é o que todos diziam. Mas agora não é mais. Isso vai confundir as pessoas. Fiquei impressionada com a reação das pessoas. Não eram apenas as crianças chateadas por seu planeta favorito ter sido rebaixado, mas houve muitos debates e discussões. As pessoas aprenderam que havia 9 planetas. Plutão era o mais afastado do Sol. E estavam muito confortáveis com isso. É como se alguém reorganizasse os móveis em seu sistema solar sem a sua permissão, o que deixou as pessoas muito aborrecidas. Portanto, se Plutão deixou de ser um planeta, o que ele é? Membros da União Astronômica Internacional redefiniram o corpo como um planeta anão. Incluindo Plutão e Eris, há hoje 5 planetas anões oficiais. Mas talvez haja centenas de outros à espera de serem descobertos no gelo. Acho que realmente não importa se nós o chamamos de planeta, ou se chamamos de objeto anão, ou objeto do cinturão de Kuiper. Da mesma forma que não importa se chamamos um tomate de fruta ou vegetal. Provavelmente poderia ser um ou outro. Independente de como chamamos Plutão e seu círculo de vizinhos gelados, uma coisa está ficando clara. Temos mais em comum com esses objetos distantes do que se poderia imaginar.
você está interessado em visitar Plutão e seus vizinhos, talvez você nem precise deixar seu sofá, porque de vez em quando esses mundos gelados vêm até nós. Conhecendo os habitantes locais. Vail, Arizona. Bem-vindos à minha casa de mágicas. Estes são os telescópios que eu gosto de usar para procurar cometas. O caçador de cometas David Levy dedica sua vida a observar os céus. Cometas são basicamente coisas bonitas e não perigosas. Mas uma vez, em um período bastante longo de tempo, um cometa irá ameaçar a Terra ou um dos outros planetas. Mas de onde vêm esses invasores? Muitos cometas são originários do cinturão de Kuiper, de onde de tempos em tempos eles são empurrados para fora da órbita. Temos ligações diretas com o cinturão de Kuiper. Porque muitos dos cometas que entram em nossa vizinhança aqui no Sistema Solar Interior vêm do cinturão de Kuiper. Até mesmo Plutão, com sua órbita bastante elíptica e atmosfera liberando gases, se comporta mais como um cometa do que como um planeta. Por isso, pensamos em Plutão como um cometa colossal, porque sua atmosfera está se esvaindo, mas ele é muito, muito maior comparativamente. A maioria desses visitantes do cinturão de Kuiper passa inofensivamente por nós. Entretanto, outros provocam um grande impacto. Acredita-se que um grande cometa tenha posto fim ao reinado dos dinossauros 65 milhões de anos atrás. A possibilidade de um cometa atingir a Terra talvez seja de uma vez a cada 100 mil anos ou até mesmo 1 milhão de anos. Mas isso já aconteceu antes. E acreditem, vai acontecer novamente em algum momento. Nos últimos anos, temos dado uma boa olhada nesses turistas que vêm do frio na esperança de descobrir do que eles são feitos. Em 1986, a sonda Giotto, da Agência Espacial Europeia, teve um encontro corajoso com um dos cometas mais famosos de todos, o Halley. Fizemos a coisa mais desafiadora possível, voando muito próximos do centro do cometa para ver o núcleo, algo que era realmente desconhecido. Esta é a primeira imagem em close-up de um núcleo de cometa. Em 2005, a NASA fez algo ainda mais ousado com a missão Deep Impact, deliberadamente impactando um cometa em alta velocidade. Meu Deus, olhem só aquilo! E em 2014, a missão Rosetta da Agência Europeia será a primeira a fazer um estudo de longo prazo de um visitante de passagem, pousando em sua superfície e, em seguida, navegando ao redor do Sol. Ao mesmo tempo, iremos realmente pousar algo sobre sua superfície para investigarmos do que o cometa é feito. E que segredos estes cometas estão ocultando? Hoje, ao que parece, o sistema solar exterior está repleto de moléculas compostas de carbono, também encontradas no DNA de todos os seres vivos na Terra. O sistema solar exterior é uma das fontes mais prodigiosas de material orgânico no sistema solar, assim como o puro e simples gelo de Arurites. Quando você começa a descobrir materiais orgânicos em coisas como um cometa, você precisa realmente se perguntar, bem, até que ponto a Terra recebeu vida vinda de fora? O que isso significa? Os ingredientes para a vida na Terra e até mesmo a sua água podem ter se originado no cinturão de Kuiper.
E, felizmente, a natureza tem um meio de transportar aquele rico material orgânico do sistema solar exterior para o interior do sistema solar, por meio dos cometas. E acreditamos que essa possa ter sido uma fonte significativa para a vida que temos aqui na Terra. E se moléculas de água e pré-orgânicas vieram para a Terra desta forma, é possível que elas também tenham chegado a outras partes do sistema solar. Certamente existem belos meio-ambientes apropriados à vida, bem próximos de nós, no sistema solar. Os aquíferos sob a superfície de Marte, o oceano sob a camada de gelo da Europa, os reservatórios de água na Lua encelados de Saturno, sem falar de Titã com seu metano líquido. Alguns destinos extraordinários onde eu suspeito que nós, seres humanos, estaremos procurando vida pelos próximos 100 anos e mais. Talvez nosso próprio sistema tenha vida em abundância. Só precisamos encontrá-la. Encontrar evidências de um segundo tipo de vida em um planeta vizinho teria enormes implicações. Primeiro, apenas filosoficamente, saberíamos que a vida é algo comum no universo. Se ela começou 2 vezes aqui mesmo, em nosso pequeno sistema solar, então certamente o universo está repleto de vida. E se encontrarmos vida em nosso sistema solar, provavelmente podemos agradecer ao grande exército de antigos corpos no cinturão de Kuiper. As missões robóticas e as descobertas recentes no nosso sistema solar têm redefinido completamente nosso pequeno pedaço do espaço. Mas onde exatamente termina esse espaço? E o que existe além dele? E além. Uma missão que começou há mais de 30 anos está prestes a descobrir isso. Lançadas em 1977, as sondas gêmeas Voyager foram as primeiras a visitar os gigantes gasosos do sistema solar exterior. E agora, depois de desligadas suas câmeras, elas continuam viajando. A Voyager 1 está cerca de 110 vezes mais distante do Sol do que a Terra, e a Voyager 2 cerca de 90 vezes. Netuno está 30 vezes mais distante. Portanto, estamos muitas vezes mais distante do que Netuno, que é o planeta mais afastado. Embora estejam voando às cegas, as duas naves ainda conseguem ouvir. E em 15 de dezembro de 2004, a Voyager 1 registrou algo nunca ouvido até então. Este é o som do vento solar, diminuindo abruptamente a partir da pressão de gases interestelares a 14 bilhões de quilômetros do Sol. O Sol tem um vento solar que sopra radialmente para fora em todas as direções a cerca de 1,5 milhão de quilômetros por hora. E aquele vento cria uma bolha em torno do Sol. Essa bolha chamada heliosfera marca o fim da área influenciada por nosso Sol. Você pode ver a heliosfera na pia da sua cozinha e você já deve ter visto isso muitas vezes. Se abrir a torneira, a água atinge o fundo da pia e você vai notar a formação de um anel grosso ao redor do ponto em que ela toca a pia. Dentro deste anel, a água flui radialmente para longe, muito rapidamente, muito fina e ficando cada vez mais fina. E em um determinado ponto ela tem de parar, mas isso não acontece gradualmente. Ela diminui abruptamente e é exatamente assim na heliosfera. Só que nesse caso é uma bolha tridimensional e não um anel bidimensional. Estamos hoje na última camada exterior daquela bolha onde o vento supersônico do Sol finalmente abrandou à medida que dá a volta e encontra o vento interestelar. E o que há para ser visto além da heliosfera? Acredita-se que aqui exista outro campo de gelo. Não um disco, mas uma enorme esfera conhecida como nuvem de Oort.
Provavelmente 1 com 12 zeros é o número de objetos da nuvem de Oort. Trata-se de uma estrutura circular que se estende por 10% do caminho até a estrela mais próxima. É enorme. Se um viajante chegar tão longe, ele estará à beira do espaço interestelar, pois a borda exterior da nuvem de Oort demarca os limites do nosso pequeno pedaço do universo. Daqui, você pode olhar para trás e ver o que constitui um bom lugar para viver. Uma estrela que não seja muito grande nem muito quente. Você vai querer um planeta rochoso com água em estado líquido e protegido por um campo magnético. E um bom lugar deve ter pelo menos um gigante gasoso como vizinho, cuja imensa gravidade possa aspirar cometas errantes. Você não desejaria morar em nenhum outro lugar, ou gostaria? Pois hoje, ao que parece, há um universo inteiro de possibilidades para além do nosso sistema solar. Há uma competição internacional feroz. Uma corrida, digamos assim, para encontrar os primeiros planetas ao redor lá, se mover no espaço, porque é gravitacionalmente puxada pelo planeta que não conseguimos ver. Usando este método, encontramos mais de 400 exoplanetas, mundos extraterrenos em torno de outras estrelas. Mas será que haveria vida nestes mundos? Se encontrarmos tal planeta, queremos nos aproximar e verificar se conseguimos detectar moléculas-chave na atmosfera, como oxigênio ou ozônio. É quase certo que haja evidência de vida naquele mundo. Não tenho dúvida de que, a alguns anos-luz da nossa Terra, há outras formas de vida. A questão mais difícil e assustadora é saber se vida inteligente é comum em nossa galáxia e em nosso universo. E como iremos saber se existe vida inteligente em outros mundos semelhantes à Terra? Quais serão os sinais? Você vai apontar o telescópio para aquele local, na tentativa de captar as ondas de rádio, as transmissões de televisão e quaisquer outras espécies inteligentes que possam estar transmitindo, talvez ao acaso. Tentar sintonizar uma TV de ETs pode parecer absurdo. Mas quem sabe, talvez eles estejam assistindo a nossa há muito tempo. Se um viajante humano irá chegar até os limites do sistema solar, isso ainda não sabemos. Mas um homem começou essa viagem. A bordo da New Horizons está uma pequena urna com os restos cremados de Clyde Tombaugh, o homem que descobriu Plutão. Ele morreu no final dos anos 90 e é muito legal que algumas de suas cinzas estejam hoje a bordo daquela nave espacial a caminho de Plutão. Quem poderia ter previsto, quando ele descobriu Plutão em 1930, que parte dele poderia realmente ir até lá em pessoa? E essa é uma bela homenagem para a pessoa que tornou tudo isso possível. Mas Clyde Tombaugh não vai descansar aqui. Depois de passar por Plutão em 2015, a New Horizons vai seguir viagem. A nave espacial vai continuar em movimento. As leis de Newton nos dizem que a nave continuará a sua viagem. Ela não vai estar em operação e não vamos estar nos comunicando com ela. Ela será apenas mais um pedaço de lixo espacial. E vamos simplesmente dizer adeus. Clyde Tombaugh poderia ficar desapontado ao saber que Plutão não é mais considerado um planeta. Mas se tornar o viajante espacial a percorrer o maior trajeto de todos certamente compensa isso. E com um número de estrelas estimado em 1.000 bilhões de bilhões no universo, só nos resta imaginar por onde ele estará viajando. Versão Marshmallow São Paulo.